Shalom Leholam, eu sou o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Altav. Estamos estudando o livro de Provérbios, Misle Shelomo, capítulo 1, Perek Aleph. Nós estamos na segunda parte desse primeiro capítulo. É feita a seguinte divisão, embora saibamos que as divisões são artificiais, mas do versículo 1 ao versículo 7 nós temos a descrição do propósito do livro de Provérbios. Do versículo 8 até o 19, nós temos aqui, de uma forma metafórica, a sabedoria alertando os seus filhos para se desviarem do mal, das armadilhas. E a terceira sessão vai do versículo 20 até o versículo de número 33, também com um convite à sabedoria. Então, estamos nessa segunda porção, como eu disse, vai do versículo 8, perceba aqui, até o 19. Eu já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentá-lo, isso nos ajuda muito. E hoje vamos tratar o versículo 14 e também o versículo 15. Diz aqui o texto: Goralecha tapil betorreno, is errad ihie lerolano. Versículo 15. Beni altelel bederel itam, mená ragleha minitivatam. Vamos entender essa advertência. Então, nessa sequência, como eu disse, a partir do versículo 8, a sabedoria está falando aos seus filhos, como um pai, como uma mãe, alertando, dizendo para se afastar do mal e das pessoas más, e do convite destas pessoas más. Aqui nós temos a seguinte expressão: Goraleha tapir betorreno, ou seja, aqui quem está falando são esses maus que estão convidando, está falando ao filho da sabedoria, aquele que está sendo alertado. Então eles dizem, querendo enganar, persuadir, Goraleha tapir betorreno, quis errad e lerulano. Goraleha, nós temos aqui a palavra goral. Goral significa sorte. Vamos destacar aqui da seguinte forma: Goral. Goral, essa palavra significa sorte, tanto o instrumento para se lançar a sorte. Nós sabemos que no Antigo Testamento nós tínhamos ali Urim, Tumim, e também a ideia de se jogar uma pedra, algo parecido, para se ler a sorte ou algo parecido, não de forma mística, mas como se fosse um jogo de dados, vamos assim comparar. Então, esse substantivo goral tanto traz a ideia dessa pedra, esse instrumento, como a própria ideia da sorte, ou também significa sorteio, também o resultado desse sorteio, ou seja, o lote que eu ganhei, o quinhão que me é de direito, ou mesmo o destino. Então, diz aqui, Goraleha. Nós temos aqui, você já deve estar acostumado, está acompanhando o nosso canal, os sufixos pronominais, certo? Então, aqui nós temos o sufixo pronominal da segunda pessoa, é ha. Goraleha, goralha, goralha. Então, goral, mas ha, goralha. A tua sorte. Então, eles estão dizendo, a tua sorte, o teu quinhão, o teu destino, tapil. Tapil é o verbo nafal. Esse é um verbo fraco, ele é assim chamado porque ele tem uma grande mudança durante a sua conjugação, e uma delas aqui, e a principal, é a supressão da primeira raiz aqui, da primeira letra da raiz, que é o nun. Esse nun, conforme nós temos a conjugação, ele cai, ele desaparece. Então, perceba que a raiz é na fala. Na conjugação aqui, nós temos que o sinifal, perdão, esse nun, ele sumiu. O que me indica, me dá essa pista, esse dagesh, esse pontinho aqui, vai me mostrar que esse nun, ele foi assimilado. Então, nós temos tapil. E aqui o verbo está no ifil, o ifil que tem como característica esse hirik iod aqui, ok? Pois bem, vamos lá. O verbo na fala, ele significa cair. Tanto cair de forma involuntária, certo? Uma queda, como fazer cair. E também tem a ideia de lançar, jogar algo. Ou seja, é ampla a possibilidade de tradução. Aqui, o grau do verbo é o ifil, como eu já disse, e traz a ideia de causar a queda, de causar o lançamento, ou seja, de lançar. Está no imperfeito, na segunda pessoa masculino singular, porque o convite está sendo feito para o filho da sabedoria. Os maus estão convidando. Goralha tapil, ou seja, lance a tua sorte, jogue a tua sorte.
E eles continuam o convite, dizendo agora, betorreno. Betorreno. Nós temos, então, a seguinte construção aqui. Nós temos uma preposição, ok, inseparável. As três conhecidas, o be, que e o le. Aqui nós temos o be. Então, betorreno. O be é a preposição que significa em, com, no. Então, lança a tua sorte onde? B, ou seja, em, torreno. Torreno é a palavrinha aqui, tor, mais o sufixo eno. Vamos entender isso aqui. Então, a palavrinha aqui, substantivo é taver. Ok? Taver. Normalmente, ele está na forma construta, onde você mais vai encontrá-lo no texto bíblico, como tor. Mas, num léxico, num dicionário, você vai encontrar taver. Então, há essa mudança vocálica, mas perceba que as consoantes são as mesmas. Significa o quê? Meio. Meio, o centro. Ou mesmo a metade, ok? Betor, lance no meio. Então, goral ha tapil betor. Lance no meio. Eno, que mais uma vez temos um sufixo pronominal, você deve estar bem íntimo deles, porque eles são extremamente comuns. Eno significa nosso, é o sufixo pronominal da primeira pessoa comum plural, nós. Então, betorreno, goral ha, tua sorte, tapir, lance, betorreno, em nosso meio. Olha que interessante essa construção. Então, nós temos aqui em, meio, nosso. Ou seja, no nosso meio. Esse é o primeiro convite, a primeira porção do versículo. Temos aqui, perceba, esse acentozinho aqui, que é o atinar, mostrando que aqui é a primeira grande divisão do versículo. Oral ha tapil betorreno. Lance a tua sorte, lance, jogue em nosso meio. Esse é o convite. Aí continua. Is, errad, irie, lerulano. Então, quis. Quis é um substantivo, não tem muito segredo aqui. Significa bolsa, né? A algibeira, o bolso. Também, dependendo do contexto, poético, metafórico, a sorte, o destino. Então, uma sorte, uma bolsa somente. A bolsa, errad. Errad é o numeral 1. Então, uma bolsa, né? Aqui nós temos que quis, em hebraico é masculino. Bolsa, algibeira, em português é feminino, mas não interfere em nada aqui. Quis errad. Quis errad, uma bolsa, um bolso, uma algibeira, um destino, uma sorte. Perceba que temos quase 1000 ocorrências desse numeral errado, ok? Então, vale a pena memorizar. Quis errad. Irie. Irie. Irie, por sua vez, é o verbo raiar. Esse verbo, veja bem, ele aparece quase 4000 vezes no texto hebraico. Raiar é o verbo ser, o verbo tornar-se, acontecer, funciona como verbo de ligação. O verbo ser, no hebraico bíblico, ele não aparece quando ele está no presente, vamos dizer assim, no tempo presente, muito embora essa questão do tempo difere muito do que nós temos em português, mas aqui ele está no imperfeito, certo? E rie, perceba que nós temos aqui o sinalzinho, o pré-formativo, como nós chamamos, do imperfeito, que é o hirik yud, da terceira pessoa aqui no caso. Então, ele ou ela, né, aqui no caso é ele, será, ele acontecerá, ele tornar-se-á. Essa é a ideia do imperfeito. Temos o calo, então o grau aqui é o calo, que é o mais básico, e temos um imperfeito, certo? Como disse, terceiro masculino singular, ele. Quis errade, uma bolsa, um bolso, uma sorte, um destino, será, ok? Está se referindo a quis, será. Uma bolsa, quis errade, e rie, lerulano. Lerulano. Então, olha que construção interessante também. Mais uma aqui. Mais uma aqui onde nós temos prefixo e temos sufixo. Então, nós temos o prefixo le. Falamos agora há pouco do b. São os três prefixos separados. B, que, le. Falamos do b, agora o le.
Le é o prefixo com a ideia de para, a alguém, a algum lugar, para alguém, para algum lugar, ok? Lerulano. Colo é a palavrinha aqui, no substantivo, ok? Então, colo, ok? Ele pode aparecer tanto nessa escrita defectiva, ou seja, somente o CAF, o Holen e o Lamed, mas ele pode aparecer também com o Holen Vav, ok? Estou escrevendo aqui, e nós chamamos de escrita plena, ok? Colo pode aparecer dessa forma, ok? Ele está com o sufixo, por isso nós temos a transformação do Holen aqui. Então, temos roulant, le roulant no, ok? Então, para todo ou para todos, né? Colo significa todos, tudo, totalidade, cada um de um grupo, cada um da totalidade. Le roulant no. Então, novamente, nós temos o sufixo aqui, ó, nosso. Então, perceba, voltando ali para a frase como um todo, Goralha tapil betorreno, quis errad e lerulano. Então, perceba que termina com ano, aqui, lerulano, para todos nós, e aqui em nosso meio, ok? Então, nosso meio e todos nós. Então, o convite é lança a tua sorte em nosso meio. Uma só bolsa teremos nós todos. Uma só bolsa será para nós todos. Esse é o convite que eles fazem. Vamos ser uma unidade, vamos nos unir. O versículo 15, então, muda a voz ativa. Quem está falando agora? É a sabedoria. Então, a sabedoria vai dizer, Beni, al telel beder itam, menar aglecha minitivatam. Então, Beni, olha que palavra, que expressão. Beni significa meu filho. Olha como a sabedoria se dirige aqui aos seus. Meu filho, não faça, não ouça. Vamos entender aqui a advertência. Beni. Então, nós temos ben, ok? Significa filho. Veja bem aqui, ó, o número de ocorrências, quase 5.000. Então, a ideia de filho é a principal, mas pode aparecer como filhote, ou seja, se referindo ao animal, neto, um descendente, ok? Então, fulano, filho de Davi, não quer dizer necessariamente que ele é filho, ele pode ser um descendente, um neto, um bisneto, um membro de um grupo. Então, o filho dos levitas, o filho dos profetas, enfim, um membro de um grupo. Mas a ideia principal aqui é de filho. E o sufixo da primeira pessoa comum singular, meu. Então, meu filho. Ben, mais Hirikiud, Beni, meu filho. Olha a advertência da sabedoria. Meu filho, Alteler. Alteler. Vamos entender Alteler. O que seria? Então, aqui. O al é o nosso conhecido advérbio. Não, né? Não. Então, está dizendo não. Um advérbio. Está ligado com um makef, que é essa espécie de hífen, aqui, para que você entenda, al teller. E temos o verbo aqui. Ok? Esse verbo é um verbo irregular, um verbo extremamente comum, apesar de ter formas bem diferentes por ser irregular, mas ele é extremamente comum no texto bíblico. Vale a pena pesquisá-lo, estudá-lo. Ele, na conjugação, ele segue a regra, apesar dele ser um verbo que tem como primeira letra da raiz uma gutural, um re, ele segue a ideia dos verbos que tem como primeira letra o iod, o vav. Então, ele não é um verbo fácil, porém, como ele ocorre muito, acabamos que memorizamos as suas formas, ok? Mas o verbo halal, halar significa ir, andar, seguir para uma direção, e nessa mesma ideia de ir, de seguir, a ideia de aderir. Também traz a ideia de perambular, e por aí vai, dependendo do contexto, a riqueza de tradução é muito grande, daí a importância dessa palavra. Mas aqui nós temos um pedido, al teller. Então ele está na segunda pessoa, se referindo aqui, meu filho, você, né? Então está no calo, esse verbo está no calo, no imperfeito. Então nós temos aqui justamente o preformativo da segunda pessoa, que é o tav. Da terceira pessoa já vimos que é o yud, aqui é o tav. Perceba que o re sumiu. Esse re que ele some, ele cai, ele desaparece na conjugação. Ok? Al teller, ou seja, não ande,
não vá, não siga, ok? Itam. Vamos já passar para o próximo slide, mas antes eu quero só fazer uma observação interessante aqui. Quando nós falamos de proibição no hebraico bíblico, nós temos duas formas. Nós temos o imperativo para ordens positivas. E aqui nós temos a ideia da proibição, que seria uma ordem negativa, para não fazer algo. Que é o que nós percebemos aqui. Al teller, não vá, não ande, não siga, não adira, ok? Então nós temos aqui a forma lo mais um imperfeito, que é a proibição categórica ou absoluta. Então, por exemplo, quando você lê os 10 mandamentos, nós temos essa forma aqui. O não matará, você vai encontrar o lo, você não vai encontrar o al, vai encontrar o lo, e o verbo matar na forma imperfeita. A outra forma de proibição seria essa que estamos vendo agora, al, o advérbio al, mais o verbo no jussivo. O jussivo nós já vimos em outros vídeos, que é essa segunda pessoa aqui do imperfeito, uma das possibilidades. Essa possibilidade aqui é uma forma mais amena de proibição. Não é um mandamento, como seria um mandamento da parte do Senhor, mas é uma forma mais amena. É uma tentativa de dissuasão, ok? Inclusive, às vezes pode aparecer essa partícula na para reforçar esse caráter mais suave. Então, aqui é um pai falando ao filho, é uma mãe falando ao filho. Não é Deus dando um mandamento, uma ordem. Al teller, beni, al teller, ok? Não, não ande, não ande. Veja bem, bederer e tam, bederer. Então, bederer, nós temos aqui, você já tem condições até de traduzir, porque temos a preposição be, mais do que conhecida nossa, em, on, no, com, né? E temos essa palavra que já vimos várias vezes, caminho, trilha, que é essa ideia básica de der, é um caminho, uma trilha, mas também pode trazer a possibilidade da maneira, do costume de alguém agir, de um povo agir, ou seja, o caminho daquele povo, o costume daquele povo, bedere. Não vá, não ande no caminho, itam. Itam é deles, no caminho deles. Então, esse é o primeiro pedido. Beni, al teler bedere itam. Meu filho, não vá, não ande, ok? No caminho deles. Vamos entender essa construção aqui. Então, nós temos essa partícula, et, que é uma preposição, significa com, junto com, ao lado de, perto de, ok? Não confundir com et, que é o sinal do objeto direto, que tem a mesma forma, só que ele, tendo sufixos, ele aparece de formas diferentes, ok? Et. Então, com, o junto com, ao lado de, perto de, e um sufixo pronominal do terceiro masculino plural, eles. Não ande junto no caminho deles, junto com eles. Olha que interessante. Bederel itam. Beni al teler bederel itam. Meu filho, não vá no caminho deles. Ok? A segunda parte, perceba que novamente nós temos aqui o atiná, que marca a primeira parte do versículo. A segunda parte agora. Mená ragleha menitevatam. Vamos lá. O verbo aqui é maná. Maná. O maná significa reter, manter, negar, impedir. Então, retenha, porque aqui nós temos o calo, esse verbo está no calo. Imperativo, é uma ordem aqui. Então, nós temos antes uma proibição, uma ordem negativa, agora nós temos uma ordem positiva. A primeira ordem é não faça algo, ou seja, não ande. Aqui nós temos a ordem positiva, faça algo. Maná significa reter. Retenha, impeça, negue. Ragleha. Ragleha, veja bem, nós temos aqui então regel. Regel é pé, basicamente. Bem simples. Pode trazer ideia de perna, ou mesmo de pata, se for de um animal, mas a ideia aqui básica é de pé. Retenha, negue, impeça. Ragleha, regel, errar. Errar é o sufixo pronominal da segunda pessoa, o teu pé. Negue o teu pé, impeça o teu pé, retenha o teu pé. Aí nós temos uma construção muito interessante, minitivatam,
Ok? Então, a segunda ordem positiva é retenha, faça algo, ou seja, retenha, impeça o teu pé de fazer algo, vamos entender. Fazer o quê? Então, nós temos aqui essa palavra minitivatam, ok? Pois bem, nós temos aqui a seguinte construção. Nós temos essa preposição mi, aí nós temos o substantivo netivá e temos o sufixo pronominal. Então, nós temos essa preposição que você encontrará no dicionário assim, ó, min, o men, o mem, mais o hirik, mais o num. Ok? Perceba que o num aqui sumiu. Eu já vou explicar por quê. O min significa de, a partir de, e uma série de outras possibilidades de tradução. Então, retém o teu pé de. Por que ele está dessa forma aqui na palavra? A regra aqui é a seguinte. Quando eu tenho um substantivo indefinido, ok? Essa preposição min, ela acopla, ela junta. E o num some. O num é assimilado. O num está representado aqui por esse dagesh. Esse pontinho aqui mostra que o num foi assimilado. Se eu estivesse diante de um substantivo definido, ou seja, com um artigo, então, ha-netivá, então seria min, ele não sumiria o num, ficaria min, o makef, que é aquele sinal semelhante ao hífen, e aí ha-netivá. Como eu não tenho esse artigo, estou diante de um substantivo indefinido, ocorre isso aqui, essa junção. Netivá, que por sua vez significa caminho, encruzilhada, vereda, é sinônimo de derer, ok? Já vamos ver esse paralelismo. Então, netivá é sinônimo de derer, mas significa vereda, encruzilhada, caminho. Então, maná, mená, raglecha, mi nitivatam. Aparte o teu pé do caminho, da vereda deles, que é o sufixo aqui, am. Sufixo pronominal, terceira masculina, plural, am. Perceba o seguinte, importante também. Esse kamitzre, nós temos aqui uma palavra, um substantivo feminino, e o kamitzre me mostra isso, netivá. Esse kamitzre, quando ele se junta a um sufixo, no caso aqui, am, kamitzmem, ele torna-se um tav. Isso é muito comum. Então, quando você perceber uma palavra e for procurá-la no dicionário, e ela estiver com esse tav, mais um sufixo, possivelmente, ok? Muito provavelmente, no dicionário você vai encontrar a palavra original, a palavra absoluta com re no final, kamitzre. Porque essa é a construção. O kamitzre torna-se kamitztav aqui, ok? Mi nitivatam, ou seja, do caminho deles. Agora vamos entender um paralelismo interessante, que é a forma mais comum aí da poesia hebraica. Perceba aqui, a ordem aqui é para o filho, Beni, certo? Al teler, não ande. Não vá, melhor dizendo, não vá. Do outro lado, nós temos, perceba, não vá, com ordem, uma proibição, certo? Com uma ordem positiva, mená. Al teler, com mená. Bederer, no caminho. Aqui, bederer, com ragleha, no caminho, teu pé. Itam, no caminho deles. Então, nós temos um paralelismo, duas formas de dizer a mesma coisa. A primeira frase diz, a primeira oração diz, al tel beder itam, não vá no caminho deles. A segunda oração diz, a parte do caminho deles, da vereda deles. Perceba que a ideia é a mesma, é o mesmo significado, mas é uma forma de enfatizar a ideia, é uma forma da poesia hebraica, ok? E com isso nós concluímos esses dois versículos. Mais uma vez eu te convido a curtir o canal, se inscrever. Ok? Estamos quase concluindo essa segunda etapa do capítulo 1 de Provérbios, ok? Aqui está a bibliografia que eu utilizo nesse estudo, nessa análise, e estamos abertos aí a sugestões, críticas, ideias, e te espero no nosso próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.